Olá! Pescadores encontram corpo de adolescente nas águas do rio. Este e outros destaques você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um taxista foi alvo de tentativa de assalto por um homem que estava em uma motocicleta por volta das 5h30 da tarde da quarta-feira, na Avenida 7 de Setembro, no bairro Moinhos, em Lajeado. Segundo o registro, a Brigada Militar foi acionada e viaturas que estavam nas imediações flagraram o homem fugindo em direção ao Parque Professor Teobaldo Dick. Em determinado momento da fuga, o suspeito caiu e foi imobilizado pelos policiais. Com o homem de 27 anos, detento do regime semiaberto do presídio de Lajeado, foram apreendidos uma faca e 2 pares de tênis. O taxista foi ouvido e confirmou que o homem tentou assaltar. E um notebook foi furtado de uma residência na Rua 21, no bairro Canabarro, em Teutônia. De acordo com a Brigada Militar, o proprietário da moradia saiu para trabalhar pela manhã e, ao retornar por volta das 7h30 da noite, verificou que a porta dos fundos da casa havia sido arrombada e o eletrônico furtado. E um acidente de trânsito por volta das 6h40 da tarde de quarta-feira, na Avenida 1 Leste, no Centro Administrativo de Teutônia, resultou em danos materiais. De acordo com a Brigada Militar, houve uma colisão traseira entre um Uno de Colinas e um Gol de Teutônia, quando ambos seguiam no sentido centro-bairro Canabarro e pararam em uma sinaleira. Ninguém ficou ferido e os danos foram de pequeno porte. E uma mulher de 44 anos foi flagrada na quarta-feira pela gerência de um supermercado do centro de Forquetinha, furtando diversas mercadorias, entre elas 2 barras de chocolate, doces, esmalte e 2 cremes dentais. Segundo o registro policial, a mulher colocou as mercadorias na bolsa, pegou outros produtos e foi pagar no caixa. Ela foi encaminhada para o registro do flagrante na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Lajeado e depois foi liberada. Os produtos foram apreendidos. E um jovem de 21 anos foi autuado por embriaguez no quilômetro 5 da RS 128 na entrada de Bom Retiro do Sul. Em fiscalização do grupo rodoviário da Brigada Militar de Teutônia, na altura do bairro São João, foi abordado um cadete com placa de Itabaí. Segundo os policiais, o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro, sendo autuado de forma administrativa. O veículo entregue a um condutor habilitado. E a Brigada Militar recuperou o automóvel Santana Quantum verde, placa IBR 7955 de Teutônia, por volta das 7h30 da noite desta quarta-feira, em linha São Jacó, em Estrela. O policiamento foi informado de que o condutor teria abandonado o carro e estaria pedindo carona para chegar à BR-386. Uma testemunha repassou à brigada a placa do veículo, que foi comprovado como produto do furto do dia 7 de fevereiro em Lajeado. Segundo o registro, a suspeita é de que o homem seja um detento do regime semiaberto do Presídio Estadual de Lajeado. Ele pediu carona a uma taxista, que depois de muita insistência, o levou até a rodoviária. Os policiais desconfiaram que se tratava do presidiário, já que ele teria que se apresentar às 8 da noite, mas chegou ao albergue perto das 9, cerca de 5 minutos depois de ser deixado na rodoviária de Lajeado. A guarnição foi até o presídio e constatou que as características físicas conferiam. E foi encontrado o corpo do jovem que estava desaparecido desde a tarde desta quarta-feira nas águas do Rio Jacaré. De acordo com a Brigada Militar, Bruno de Freitas, de 14 anos, foi encontrado por populares que estariam pescando no rio por volta das 9 da noite. O adolescente morador do bairro Planalto, de Encantado, estava tomando banho no rio que deságua no Rio Taquari, próximo à Barra do Coste, com outros 3 adolescentes. Isso por volta das 2 da tarde, quando se afogou e não foi mais encontrado pelos amigos. O governador José Ivo Sartori recebe 34 embaixadores que participaram da Expo Direto. Veja com o jornalista Leonardo Souza.
O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quarta-feira, no Palácio Piratini, embaixadores e chanceleres que acompanharam a Expo Direto Cotrijal em Não Me Toque, no norte do estado. Os representantes de 34 países viajaram ao Rio Grande do Sul para conferir as novidades da feira, considerada uma das maiores envolvendo o agronegócio no país. Zimbábue está participando no programa Mais Alimentos Internacional. Já adquirimos equipamentos para Zimbábue, equipamentos para preparar o solo, equipamentos para irrigação. Por exemplo, já adquirimos 320 tratores. Isso tudo propicia oportunidades, tanto para os nossos empreendedores buscarem outras formas de comercialização no mundo afora e também para estreitar os laços de amizade que devem unir todos os povos do mundo. Na noite de quarta-feira, 17 músicos da banda alemã Musikapelle Engtri se apresentaram no Parque Histórico em Lajeado. Porém, a diversão começou à tarde, quando passearam pela cidade. A bordo do Cidelinho, o grupo adorou o passeio, apontando paisagens que mais chamaram a atenção, abanando para as pessoas que caminhavam pelas ruas e tirando muitas fotos da cidade. Representando o Centro de Cultura Alemã, Leonda Bim Barbieri acompanhou os alemães pelo passeio e, no papel de tradutora, auxiliou na comunicação com os lajeadenses. Segundo um dos músicos da banda, eles acharam a cidade muito bonita e destacaram as áreas verdes do município. Também comentou que os integrantes do grupo não viram muita diferença entre a cultura lajeadense e a deles. Os músicos foram apresentados a diversos pontos da cidade de Lajeado, como a Univates, o Parque do Imigrante, a Casa de Cultura, a Igreja Santo Inácio de Loyola e o Jardim Botânico, além de diversas ruas e avenidas da cidade, como Júlio de Castilhos, Benjamin Constant e Senador Alberto Pasqualini. A banda está na região para a realização de diversos concertos, graças à iniciativa e organização do Centro de Cultura Alemã, com apoio do governo de Lajeado através da Secretaria da Cultura e Turismo. O grupo também esteve na Rede Vale de Comunicação. Veja nas imagens feitas por Renan Silva. Die Stimmung ist toll und die Hütte voll. Aus Spaß an der Musik spielen wir. Alles singt, alles lacht und alles feiert mit die ganze Nacht. Denn wir spielen unser Lied und alle Leute singen lautstark mit. Ja, heute, ihr Leute, da ist was los. Die enge Lieder, das Musik ist hier. Die Stimmung ist toll und die Hütte voll. Und Spaß an der Musik spielen wir. Alles singt, alles lacht und alles feiern wir die ganze Nacht. Denn wir spielen unser Lied und alle Leute singen lautstark mit. E a nova tabela do imposto de renda deve beneficiar 25 milhões de contribuintes. Veja com Isabela Azevedo. A correção da tabela do imposto de renda vai ser escalonada, de acordo com a faixa salarial. Isso quer dizer que mais pessoas não vão precisar pagar o imposto e que contribuintes com salários mais baixos vão ter reajustes menores de desconto na fonte, se comparados aos trabalhadores com remunerações mais altas. Nas duas primeiras faixas salariais, o imposto será reajustado em 6,5%, na terceira, em 5,5%. Na quarta faixa, o reajuste será de 5%. E na última faixa, de 4,5%. Isso significa que quem ganha até R$ 1.913,98 estará isento do imposto. O trabalhador que recebe acima disso, até o limite de R$ 2.826,65, vai pagar 7,5% de imposto de renda. Quem ganha entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05 vai pagar 15%.
15%. Já a alíquota de 22% vai incidir sobre os salários que vão de R$ 3.751,06 a R$ 4.664,68. Já a maior alíquota de 27,5% vai incidir sobre as remunerações a partir de R$ 4.664,69. A correção da tabela do imposto de renda foi encaminhada ao Congresso Nacional por medida provisória e precisa da aprovação dos parlamentares. Os novos percentuais passam a valer a partir de abril de 2015 e não são aplicados para as declarações entregues este ano. 25 milhões de contribuintes serão beneficiados pela nova tabela. Em particular, aproximadamente 16 milhões vão ser beneficiados pela tabela a parte que sobe 6,5%. Porque a gente está aumentando o teto daqueles que estão isentos, que não pagam, porque estão abaixo da primeira faixa, e obviamente a gente está aumentando o piso da primeira faixa em 6,5%. Esse é o maior contingente dos que pagam imposto. Além disso, há um grupo de mais ou menos 5 milhões de contribuintes na faixa que vai aumentar 5,5%. E aí depois as outras faixas somando aproximadamente 25 milhões de contribuintes. O 23º Campeonato Municipal de Bocha de Santa Clara do Sul teve a disputa da 5ª rodada no último fim de semana. No momento, a liderança é do Alto Arroio Alegre na chave A, com 10 pontos, e da Acer Sampainho na chave B, com 8 pontos. A próxima rodada ocorre neste sábado com os seguintes jogos: Batataec Bar versus Celson Lassen A. Celson Lassen B versus Alto Arroio Alegre. Sercha enfrenta o Darcy Schuster. Bauman recebe o Siben Eichler. E Locatelli enfrenta o Esporte Clube Cruzeiro. O campeonato é uma promoção da Liga Santa Clarense de Bocha, com o apoio da administração municipal. Mais esporte você acompanha daqui a pouco no Papo de Boleiro aqui na TV Informativo. E ônibus escolares transportam diariamente 5 milhões de alunos de áreas rurais. Acompanhe com Ana Gabriela Salles. O dia mal começou e já é hora de buscar a garotada. Formosa, cidade de Goiás com 100 mil habitantes, recebeu 3 ônibus como este do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação. Em média, 150 alunos utilizam o transporte, que é acessível a pessoas com deficiência e equipado com cintos de segurança. Motivo de tranquilidade para Roseli, que envia os 3 filhos para a escola diariamente. Ele é muito seguro, porque as crianças sempre ficam sentadas com cinto de segurança e aqui tem um monitor, né, que olha dentro do ônibus para as crianças se comportarem bem. Esse ônibus tem de bom, mas é o cinto de segurança. Essa foi a última parada do ônibus. Todo mundo pronto, de cinto afivelado, o destino agora é a Escola Agrícola de Formosa, um trajeto de cerca de 12 quilômetros. No Brasil, quase 5 milhões de estudantes de escolas públicas da educação básica da área rural dependem do transporte escolar todos os dias. Aos poucos, a paisagem muda. A cidade vai ficando para trás. É hora de pegar a rodovia e a estrada de terra. É aí que entra a necessidade de um transporte adaptado. Suspensão reforçada e velocidade controlada de no máximo 70 km por hora são alguns dos itens de segurança desta frota, definidos de acordo com normas do Inmetro. É um veículo mais alto, entendeu? Não tem possibilidade de andar em qualquer terreno. Não atola, é um veículo muito bem adequado. Gostaria que tivesse em todas as cidades mesmo esse ônibus. Quase 40 mil ônibus do Caminho da Escola foram adquiridos de 2008 a 2014, sendo mais de 27 mil com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Além de oferecer mais segurança aos estudantes, os veículos ajudam a combater a evasão escolar. Muitas vezes o estudante ele chega a abandonar porque ele não consegue manter uma frequência
à escola. Com a aquisição, essa renovação da frota, nós acreditamos que vai ser sentido uma grande diferença na educação brasileira, porque o nosso objetivo é garantir tanto o acesso como também a permanência. Estados e municípios podem participar do programa de 3 formas: por convênio firmado com o FNDE, com recursos próprios pelo pregão eletrônico de registro de preços nacional ou por meio de financiamento do BNDES, que disponibiliza uma linha de crédito especial para a compra dos veículos escolares. Segundo a diretora, o programa Caminhos da Escola também oferece lanchas e até bicicletas para os alunos, de acordo com a necessidade. Existe uma área específica onde são estudadas essas necessidades e à medida também da nossa capacidade de recursos e do interesse dos municípios e estados, esses veículos vão sendo adquiridos. A Univates realiza de 14 a 18 de setembro o 4º Simpósio Internacional Diálogos da Contemporaneidade. Um evento que se propõe a pensar a contemporaneidade e seus desafios mediante a contribuição de pesquisadores, professores, estudantes, artistas e demais atores sociais que, com suas experiências pessoais, se disponham a refletir e pensar as possibilidades de uma realidade diferente. A programação será composta por apresentações de trabalhos científicos dos grupos de trabalho e por palestras, incluindo a participação da doutora e livre docente da Universidade de São Paulo, Lúcia Santaella, e também do Dr. Alfredo Rocha de la Torre, da Universidade San Buenaventura da Colômbia, e do Dr. Álvaro Sanches, da Universidade de Sevilha, na Espanha. O simpósio também será integrado às semanas acadêmicas dos cursos de Ciências Humanas e Sociais, cujas programações serão divulgadas em breve. A submissão dos resumos pode ser realizada até o dia 5 de abril, devendo os trabalhos aceitos serem enviados na íntegra até dia 15 de agosto, conforme orientações disponíveis no site do evento. Mais informações podem ser obtidas no www.univates.br/diálogos ou pelo e-mail diálogos@univates.br. O Fórum Municipal da Educação apresentou em reunião na Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado o documento base do Plano Municipal de Educação. O documento está sendo elaborado desde 2014 por representantes de todas as entidades ligadas à educação no município. Baseado nas metas do Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal está disponível para consulta pública e sugestões até o dia 22 de abril no site da Prefeitura de Lajeado. Após, ocorrerá audiência pública no dia 23 de abril para que a comunidade avalie o documento final, que deverá ser enviado para aprovação à Câmara de Vereadores até o mês de maio. O Plano Municipal de Educação é um instrumento de planejamento que estabelece metas e estratégias educacionais. Propõe uma educação com qualidade e responsabilidade social, diminuindo as desigualdades sociais e culturais, a erradicação do analfabetismo, a ampliação do nível de escolaridade da população e a qualificação para o trabalho. E acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. No Brasil, ouvimos falar muito pouco ou quase nada a respeito de política. Aqui se conhece, se faz muita politicagem, que é a troca de favores, é o esforço de camaradas na busca de benefícios para uma pessoa ou para um pequeno grupo de pessoas às custas de toda a sociedade. Agora, política, que se devia conhecer como a arte de administrar o bem público para todos, é uma prática quase completamente ausente nas esferas federal, estadual e municipal, sem exceção. A Operação Lava Jato, assunto prioritário e quase único na mídia nacional, trouxe à tona aquilo que todo mundo sabe que acontece, mas não haviam provas concretas dos crimes praticados pelos ternos e gravatas. É apresentada ao público a politicagem em sua mais pura, mais natural forma.
O que foi o depoimento do Pedro Barusco, ex-gerente de serviço da Petrobras, na CPI instaurada na Câmara dos Deputados? Sem constrangimento, sem remorso, sem engasgar ou gaguejar, disse claramente que recebeu propina, chegando a somas que ultrapassam 90 milhões de dólares. Que repassou dinheiro para diversas pessoas e partidos, tanto de esquerda como de direita. Que a corrupção é sistêmica, um caminho sem volta. E aí? Alguém tinha alguma dúvida de que as coisas, em termos de governo, funcionavam e ainda hoje funcionam assim? O que é estarrecedor é ver alguns kamikazes tentando defender o indefensável, reduzir a importância dos gravíssimos crimes cometidos contra todo o povo brasileiro. Eu lembro da ministra Carmen Lúcia, do STF, falando lá em 2012, no julgamento do Mensalão, que os tais defensores do indefensável têm a coragem de chamar de mentirão. Ela se mostrou indignada ao ver que a defesa dos réus chegou no plenário do STF, a mais alta corte do Poder Judiciário brasileiro, e confirmou os atos ilícitos, fazendo apenas a ressalva que não se tratava de formação de quadrilha e sim apenas caixa 2. Indignada, a ministra disse: eu acho estranho e muito grave que alguém diga com toda tranquilidade: ora, houve caixa 2. Caixa 2 é crime, é uma agressão a toda a sociedade brasileira. Concordo com a ministra Carmen Lúcia. O ilícito não é normal e deve ser tratado como a aberração que é. Eu acredito que esses agentes de politicagem somente estupram moralmente o nosso país por terem muito poder nas mãos. Eu sei bem que é a própria lei que dá o poder a eles, de aumentarem os próprios salários, de contratarem um caminhão de gente sem concurso, de fazer negociatas a respeito dos nossos direitos e com o dinheiro dos nossos impostos. Mas usar a própria lei para distorcer princípios e contornar regras não pode ser admitido em lugar nenhum e sob hipótese alguma. Lembro bem também que a Constituição Federal de 88 diz que todo poder emana do povo. Está mais que na hora que desse poder voltar para as mãos do povo, que é a origem e o destino que qualquer esforço que se faça em termos de governo. E como se poderia fazer isso? Obviamente, mudar a cultura de um país de dimensões continentais como é o Brasil é demorado e custoso. No entanto, acredito que podemos começar aqui, pertinho da gente, nos limites do município. Tem uma ideia que pode ajudar o povo a trazer de volta o poder que é seu por direito. Toda vez que os vereadores quiserem aumentar o próprio salário, ou do prefeito, do vice, dos secretários, enfim, antes devem consultar a população para saber se ela concorda com os tais aumentos por meio de um plebiscito. As urnas ficariam disponíveis no cartório eleitoral e os munícipes diriam se são favoráveis ou não aos aumentos já tão conhecidos. Alguém acredita que algum dia isso poderia acontecer? É claro que não, pois seria a troca da politicagem pela política. E política, de acordo com o que falamos antes, não enche o bolso de ninguém. Obrigado, Natanael. O agente da Defesa Civil de Estrela, Carlos Brem, participou do encontro com as coordenadorias de Lajeado, Taquari, Marques de Souza e Colinas. Na ocasião, foi tratado a respeito da continuidade do Plano de Auxílio Mútuo, o PAN. O objetivo é fomentar a participação das coordenadorias da Defesa Civil do Vale do Taquari nas atividades de prevenção e atendimento de emergência através da colaboração entre si. Entre os objetivos do PAN estão a promoção de uma cultura visando a prevenção de desastres, a proteção do meio ambiente e do patrimônio quando em situação de risco e a atuação em emergências para evitar ou restringir desastres de forma permanente. Busca também estabelecer e manter constante relacionamento com entidades que possam atuar como apoiadores nas eventuais emergências, como a FEPAM, IBAMA, Grupo de Policiamento Ambiental, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. E a Comissão de Agricultura debate reivindicações dos caminhoneiros. Veja na entrevista da jornalista Mariana Abreu com a senadora Ana Amélia Lemos sobre este assunto. André, o movimento dos caminhoneiros teve início no dia 18 de fevereiro e causou paralisação em vários estados do país. Entre os motivos que levaram aos bloqueios das estradas estavam a alta do preço do diesel e o baixo custo do frete. É sobre esse tema que a Comissão de Agricultura realiza uma audiência pública logo mais. Eu converso com a presidente da comissão agora sobre o tema. Presidente, qual que é a importância desse debate? É conhecer a fundo o balanço dessa paralisação dos caminhoneiros e os prejuízos para o país?
Na verdade, já houve a Comissão de Direitos Humanos com o senador Paim, já discutiu do âmbito do trabalho. Agora nós estamos discutindo do âmbito do impacto da paralisação. A trégua agora vai até o dia 15, nós temos aí um espaço para negociação com o governo e a categoria, com uma participação como acompanhantes alguns parlamentares, o senador Braille mais o senador Moca, que são membros da nossa comissão e que foram os autores do requerimento para que nós continuemos aqui nesta Comissão de Agricultura e Reforma Agrária a ampliar o debate. Por quê? Porque muita da produção agropecuária ela teve impacto com a paralisação. Fornecimento das rações para os criadores de suínos e aves. Também o leite que dá propriedade para a agroindústria não foi entregue e aí foi um prejuízo para os produtores de leite. Então é todo esse conjunto de iniciativas que impactam sobre a produção agropecuária. E quando a gente fala em alimentos, a gente fala em abastecimento e fala em inflação. Então veja, o começo, isso é o fio da meada ou a ponta de um iceberg, que ele ampliado vai ter impacto sobre toda a economia brasileira. No fim de fevereiro, o governo chegou a fechar um acordo com os caminhoneiros, prevendo renegociação de dívidas, a garantia de que o preço do diesel não vai subir nos próximos 6 meses e a sanção integral da lei dos caminhoneiros. É suficiente ou é preciso fazer mais para evitar novas paralisações que prejudiquem o país? Essa resposta só a categoria pode dar. Nós aqui, como parlamentares, somos intermediários entre a categoria, no caso os caminhoneiros, que receberam o apoio de todas as comunidades onde passaram. Lá no Rio Grande do Sul é um estado onde tem a categoria muito forte no meu estado, e então ela recebeu o apoio e o nosso papel aqui é exatamente de intermediar uma solução para o problema, que é importante, a demanda é justa, mas é preciso também considerar o impacto geral para a economia e os custos disso para o país. E acreditamos que o governo tem as condições para atender pelo menos uma parte significativa das demandas que os caminhoneiros estão apresentando. E, claro, o custo sempre vai repassar para o preço final do produto. O consumidor que vai no supermercado vai pagar mais pelo preço do feijão, pelo preço do arroz, pelo preço do leite e assim sucessivamente. Senadora, obrigada pela entrevista, bom trabalho. Muito obrigada. O contribuinte tem até sexta-feira para pagar o imposto predial e territorial urbano com desconto integral de até 21% em Estrela. Quem não conseguir depositar no último dia tem mais 2 chances de saldar o débito com desconto. Até 31 de março, o desconto é de 15%. Quem pagar até 4 de abril ganha redução de 11%. Segundo o secretário da Fazenda, Darlan Bellini, até abril, a projeção é de que 90% saldem o débito à vista. A maior entrada de dinheiro ocorre no primeiro vencimento, quando o contribuinte consegue um desconto maior. Estrela possui 10 mil imóveis tributados e este ano a previsão de arrecadação é superior a 4,5 milhões de reais. Em 2014 foram arrecadados 4 milhões de reais. A guia pode ser emitida com apenas 2 cliques no site da Prefeitura. O documento pode ser impresso facilmente. O portal é o www.estrela.rs.gov.br. O link do IPTU é o primeiro a aparecer. Para a impressão é preciso o número do cadastro. Quem não souber o seu deve ligar para a Prefeitura no telefone 3981 1066. E resoluções estabelecem um tratamento digno à população LGBT em delegacias e instituições de ensino. Veja com a repórter Daniela Almeida. 2 resoluções da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União para garantir direitos e combater a violência contra a população LGBT, de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. A primeira resolução prevê o atendimento digno à população LGBT dentro das delegacias. Os policiais devem fazer o registro dos boletins de ocorrência considerando itens como orientação sexual, identidade de gênero e nome social das pessoas atendidas. A segunda resolução garante o acesso e permanência de travestis e transexuais em instituições de ensino e o uso do nome social dentro das escolas. Para mais informações, acesse o site da Imprensa Nacional. De Brasília, Daniela Almeida. E veja agora como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo aquela notícia que todo mundo quer saber. Como fica o tempo nessa sexta-feira?
e a gente já responde. O céu vai ficar azulzinho, assim que nem a minha camisa. A área de instabilidade que estava pelo Rio Grande do Sul foi embora e o sol aparece com força em todas as regiões. As temperaturas também sobem um pouco. A máxima fica em torno dos 35 graus no Rio Grande do Sul nessa sexta-feira. Vamos ver então como fica aqui os nossos municípios do Vale do Taquari. Em Lajeado o dia começa ensolarado e já um pouco mais quente. A mínima prevista para essa sexta-feira é de 18 graus e a máxima alcança os 31 à tarde. Em Encantado, o dia também amanhece ensolarado, pouquíssimas nuvens e temperatura subindo. Mínima de 17 graus e a máxima de 29 graus para essa sexta-feira em Encantado. Fim de semana? Conto amanhã no próximo Redação Informativo. A gente vai ficando por aqui. Até lá! Obrigado, Rodrigo. Este foi o Redação Informativa desta quinta-feira, 12 de março. Na sequência, você tem o Papo de Boleiro. Nós temos edição inédita nesta sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação pode ser assistida também no www.tvinformativo.com.br.